Este é o nosso último domingo do ano e necessário se faz, pensando final de uma etapa, início de uma nova jornada, nós refletirmos à luz da palavra de Deus. Eu gostaria de, tomando circunstância desse momento, de ler o Salmo 116 e refletir sobre as perguntas que nós precisamos fazer na nossa vida. Algumas perguntas são imprescindíveis. Salmo 116, todo o capítulo, diz o seguinte: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. O ser humano, ele é essencialmente um ser perguntador. Desde criança a gente bombardeia os nossos pais, a nossa mãe, com um monte de perguntas. E às vezes a gente tira a paciência, né, dos nossos pais, da nossa mãe, né, com perguntas que a gente faz, que a gente quer saber. Isto marca a existência, marca a trajetória humana. O ser humano está sempre fazendo perguntas. E muitas dessas perguntas, elas são absolutamente indispensáveis. Nós nos perguntamos, por que eu nasci? Por que eu existo? Por que eu estou aqui? De onde que eu vim? Para onde que eu vou? Qual é o sentido da vida? Qual o propósito da existência? O que eu vou fazer? Qual o meu lugar? Para que Deus me chamou? Qual é a minha vocação? Qual é a minha habilidade? Qual será a minha profissão? Quem será meu companheiro, minha companheira? São perguntas extremamente relevantes e você não pode evadir-se delas. Você tem que enfrentar essas perguntas. Você tem que lidar com essas perguntas e você precisa responder essas perguntas, porque se você não encontra as respostas, provavelmente alguém vai encontrar e vai sugerir para você o que você deve fazer, ao invés de você mesmo encontrar as suas respostas e encontrar as suas soluções. Na verdade, esse processo de perguntar, não apenas do ponto de vista pessoal, mas como vida em sociedade, a própria ciência, a ciência avança, ela consegue progredir por causa de perguntas que são feitas.
O cientista, ele está sempre inquirindo a realidade, saber por que as coisas funcionam assim e não assim. E algo interessante, que durante muitos anos uma pergunta que era feita: por que as coisas, algumas coisas sobem e outras descem? E 300 anos antes de Cristo, Aristóteles deu uma explicação para esta pergunta. Diz: porque o lugar das coisas leves, como por exemplo a fumaça, é em cima, e o lugar das coisas pesadas é embaixo. E esta pergunta, esta resposta, durante muitos anos guiou a ciência, orientou as explicações sobre a natureza, sobre a realidade. Até que um dia, no século XVIII, Newton, que é o pai da física moderna, ele fez uma pergunta diferente. Ele começou a se perguntar: mas por que é assim? Não apenas o porquê, mas como que as coisas sucedem assim. Então, ele estabeleceu o que se chama de lei da atração universal, lei da gravidade. E a partir disso houve uma revolução na ciência, por conta de uma pergunta, e por conta de uma nova maneira de abordar a realidade. E assim, as perguntas são fundamentais. As perguntas são muito importantes, mas é preciso a gente saber quais são as perguntas que são relevantes, quais são as perguntas que são fundamentais, daquelas perguntas que são absolutamente irrelevantes, porque às vezes você se detém, você se pergunta muita coisa, a gente pergunta muita coisa, mas aquilo que você se pergunta não traz, não te acrescenta, não te ajuda absolutamente em nada. O texto que nós lemos traz uma pergunta absolutamente relevante. O texto traz uma pergunta: que darei? Que darei ao Senhor? Esta é uma pergunta fundamental. Não apenas num final de ano, não apenas ao final de 365 dias, de 12 meses, mas esta é uma pergunta que precisamos fazer agora, e sempre precisamos nos deparar com esta pergunta. E esta pergunta tem uma relevância muito importante, porque esta pergunta revela o coração, revela a mente, revela a intenção do salmista. O nosso tempo que nós estamos vivendo hoje é a mentalidade utilitarista. O que eu ganho se eu fizer isto? Quanto que eu levo? Aliás, essa é a história, né, de corrupção, lava-jato, mensalão. Tudo gira em torno dessa pergunta: quanto que eu levo? Quanto que eu ganho se eu der este apoio, se eu fizer isto ou aquilo? Esta é a mentalidade que não está presente apenas nos políticos. É a mentalidade que está no coração humano. O ser humano está sempre se perguntando: o que eu ganho de fazer isto? O que eu recebo em troca de fazer isto? Qual vai ser o meu benefício se eu fizer assim ou assado? O que eu usufruo disto? Na verdade, esta pergunta tem contaminado o evangelho, as igrejas. Muita gente se aproxima de Deus, ou pensa que está se aproximando de Deus, com esta pergunta: o que eu ganho se eu me tornar um cristão, um crente? Ou como diz no Nordeste, se eu passar para a lei dos crentes, o que eu ganho? Quais são os benefícios? E na verdade esta pergunta contaminou o evangelho de tal maneira que muitas vezes nós somos tentados a pregar o evangelho sinalizando um benefício que você vai receber em troca. Aceite a Jesus porque você vai receber isto.
Siga Cristo, porque você vai receber em troca este benefício. Toma essa decisão na sua vida, porque se você tomar essa decisão, você então será beneficiado com isso, com aquilo. E nós sinalizamos e nós fazemos propaganda dos benefícios que as pessoas terão se elas seguirem a Cristo. Porque na verdade nós acabamos aceitando esta ideologia da troca, utilitarista, do benefício, que você só faz as coisas se você tiver algum benefício, se você receber alguma coisa em troca. Mas a pergunta do salmista não vai nessa direção. A pergunta do salmista, ele está dizendo assim: que darei ao Senhor? Revela uma disposição, antes de receber o benefício, a disposição de agradecer e a disposição de retribuir. Ele não está perguntando o que eu ganho, quanto que eu levo, em que serei beneficiado se eu andar com o Senhor. Mas ele tem uma pergunta diferente: o que darei? Como posso retribuir? Como posso expressar a minha gratidão, o meu agradecimento a Deus por aquilo que Ele tem feito? Ele não está pensando no benefício, ele está pensando na gratidão. Ele não está pensando no que vai receber, mas ele está pensando em retribuir aquilo que ele já identificou que recebeu da parte de Deus. Por isso essa pergunta do salmista é uma pergunta muito importante, mas mais do que importante, é uma pergunta oportuna. Esta pergunta também tem outra dimensão. De certa maneira, ela nos ajuda a entender que há pelo menos 3 tipos de pessoas nessa situação. Primeiro tipo de pessoas são aqueles que reconhecem que receberam de Deus alguma coisa. São aqueles que identificam: recebi benefícios de Deus. É uma bênção de Deus, eu recebi o benefício. É uma classe, é um grupo de pessoas. Existe um outro grupo, aqueles que não reconhecem que receberam algo de Deus. Ou seja, eles atribuem tudo aquilo que eles têm, possuem, toda a situação que eles usufruem ao fruto do seu trabalho, fruto da sorte, ou qualquer outra razão, menos de Deus. Receberam, têm, usufruem, mas isto não tem nada a ver com Deus. Mas existe um terceiro grupo de pessoas, diante dessa pergunta, são aqueles que reconhecem apenas o que não receberam. É aquela história do sujeito está com o copo pelo meio e eles dizem: o copo está meio vazio. Eles identificam apenas o que falta, não o que receberam. Eles identificam apenas aquilo que eles julgam que deveriam ter recebido, mas que na sua análise, na sua ótica, ainda não receberam. E por isso mesmo, eles se sentem desgostosos. Ou às vezes experimentam até um sentimento de inveja, porque comparando a sua vida com a vida dos outros, perguntam: por que fulano tem isso e eu não tenho? Por que fulano é abençoado e eu não sou abençoado? Por que fulano tem uma família assim e eu não tenho? Por que fulano usufrui desses privilégios e eu não usufruo? Por que acontece com aquela família e não acontece com a minha família? E o sentimento que toma conta do coração humano é um sentimento de insatisfação, às vezes de inveja, de ressentimento, porque eles olham a sua vida a partir não do que receberam, não do que têm, mas a partir daquilo que eles acham que deveriam ter tido e que mereceriam ter tido e recebido, mas ainda não receberam. Esta pergunta, que darei, revela o coração do salmista, que ele recebeu de Deus bênçãos, benefícios, e que ele precisa agradecer, expressar a retribuição àquilo que recebeu de Deus. Que darei ao Senhor é a expressão, é uma pergunta de um coração que reconhece que tem recebido bênçãos, benefícios, sem medida, graciosamente,
misericordiosamente de Deus e está desejoso de agradecer. Aliás, a gratidão é um antídoto muito forte contra a murmuração. Quando você não agradece, facilmente nós enveredamos por um caminho da murmuração. Nós começamos a reclamar, a lamentar, a ressaltar o que não temos, o que nos falta, o que supostamente nos faltou. Mas quando a gente agradece, isso se torna num remédio contra o sentimento de murmuração que facilmente toma conta do nosso coração. Mas esta pergunta, irmãos, ela é reveladora. Ela é reveladora do quê? Da nossa miséria. Ela é reveladora da nossa pobreza. É como o salmista se perguntasse: o que darei? E ele, como diz assim, o que eu tenho para dar? O que eu tenho para oferecer ao Senhor? Como posso oferecer? É muita coisa. E o que eu tenho, o que eu sou, o que eu fiz, o que eu adquiri, é muito pouco para agradecer ao Senhor. Esta pergunta revela a indigência humana diante da riqueza, da abundância de bênçãos de Deus. Quando o salmista faz essa pergunta, ele está se indagando: o que eu posso fazer? Eu não tenho nada, eu nada possuo, eu nada tenho, porque o que eu recebi de Deus é muito grande. O que Deus tem me dado é extraordinariamente abundante. E o que eu tenho para que eu possa retribuir, para que eu possa oferecer ao Senhor? Na verdade, o salmista está se perguntando aqui: quanto é necessário para retribuir ao Senhor? Quanto? O que de fato agrada a Deus? O que de fato realmente expressa verdadeira e sincera gratidão? O que realmente pode trazer alegria ao coração do Pai? Qual é o tipo de oferta que Deus recebe, que Deus acolhe? Será volume na nossa contribuição? Será uma soma grande de recurso, de dinheiro? Será a intensidade das nossas ofertas materiais? O salmista está se perguntando, e ele se pergunta: que darei? Que darei? Porque na verdade, se for de fato, não sabemos quem é o autor desse salmo. Geralmente os salmos são atribuídos a Davi. Mas Davi, em outra ocasião, no processo da construção do templo em Jerusalém, quando ele desafiou o povo a trazer ofertas, a trazer a contribuição para a construção do povo, Davi experimentou isto. Na verdade, de onde mesmo provém as nossas riquezas? De onde provém os nossos bens? No primeiro livro de Crônicas, no capítulo 29, ele disse: riquezas e glórias vêm de ti, tudo vem das tuas mãos, e das tuas mãos é que nós te damos. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Ou seja, esse reconhecimento que na verdade nós nada temos, nada possuímos, tudo procede de Deus, tudo vem dele. Se usufruímos de algum benefício, de bens, é pura misericórdia de Deus. E o salmista está, ao perguntar isso, ele dizendo: que darei? Porque tudo procede de Deus, tudo vem das suas mãos, tudo nos é dado graciosamente. De tal maneira que esta pergunta extremamente importante, revela a indigência, a pobreza. Nós nunca
poderemos retribuir, nunca poderemos pagar, recompensar Deus de fato por isto. Eu assisti essa semana um vídeo e eu fiquei estarrecido. Eu já tinha ouvido falar sobre isso, mas não tinha ouvido e visto, por assim dizer, com os próprios olhos, né? Esse vídeo, quando o líder de uma igreja estimulando, e eu quero dizer isso porque eu não gosto de falar de outras igrejas, mas eu preciso falar disso, irmãos. O líder dessa igreja, naquele vídeo, estimulando as pessoas a darem dinheiro, a contribuírem. E o raciocínio era o seguinte: quando você dá dinheiro, Deus se torna o teu devedor. Deus se obriga a te retribuir, porque você deu e Deus não quer se tornar devedor do ser humano. E porque Deus não quer se tornar devedor do ser humano, Deus está na contingência, na obrigação de te abençoar. Então você manipula Deus assim. Você controla Deus. Eu senti um calafrio. Não sei se foi calafrio ou se foi uma sensação no estômago, assim, de ver a arrogância humana que pretende controlar Deus, que pretende dizer para Deus o que Deus tem que fazer. E jamais o espírito do salmista que olha para suas mãos, para os seus bolsos, para o seu cofre e diz assim: que darei? O que eu tenho é tão pouco para tanto que eu tenho recebido, para expressar a minha gratidão ao Senhor. Mas esta experiência do salmista, esta pergunta, ela é reveladora em outro aspecto. Há um outro aspecto interessante aqui, refletindo no texto, quando ele pergunta: que darei ao Senhor? E se os irmãos observarem no texto, ele conta de experiências amargas, experiências de sofrimento. Ele diz: laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Ele diz que estive de sobremodo aflito e eu passei por muita perturbação. Mas é interessante que ao final dessas experiências, ele pergunta: o que darei ao Senhor? É como se ele colocasse todas essas experiências como experiências abençoadoras. Experiências de sofrimento, experiências de angústia, experiências de aperto, experiências de tristeza, experiências de privação, experiências de problemas, como experiências que vieram de Deus, permitidas por Deus, e que em última instância elas se tornaram experiências abençoadoras. Não é interessante isto? Contrariando a lógica que quando você passa por tribulação, quando você passa por privações, quando você passa por enfermidades, é porque você não está sendo fiel em alguma coisa? É porque você omitiu algo que você devia ter dado para Deus, mas agora Deus está te castigando, é porque você está em pecado? Contrariando esta lógica, o salmista ele é capaz de dizer: que darei ao Senhor? Como posso retribuir ao Senhor pelas experiências amargas, pelas experiências difíceis, pelas experiências de tribulação, pelas experiências sofridas, pelas experiências de choro, pelas experiências de abandono? Como posso retribuir ao Senhor? Porque eu passei por essas experiências. Deus me deu livramento. Eu vejo nelas também a mão de Deus. O que na verdade esta pergunta faz é denunciar o reducionismo do Evangelho às bênçãos materiais. Há muito crente iludido pensando que desde o instante que você decidiu seguir a Jesus,
que desde o instante que você tomou uma decisão de andar com o Senhor Jesus, se tornar um discípulo, uma discípula do Senhor Jesus, Deus faz um contrato e Ele assinou uma apólice, a qual previne que você tenha infortúnios, que você tenha enfermidades, que você passe por tribulações, que você passe por problemas, e Deus está na contingência, Deus agora está na obrigação de dar coisas boas, e as portas se abrirem, igual aquelas portas de shopping, de aeroporto, né? Você vai chegando, elas vão se abrindo. E muita gente pensa que a vida é assim. Você decidiu seguir a Jesus, necessariamente os tapetes vão se estendendo à sua frente. E a gente lê o Salmo 91 e aplica de maneira errônea a nossa vida, o Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Praga alguma chegará à tua tenda. E nós lemos esse salmo, nos enchemos de orgulho, e a gente vai determinando, decretando, e lá na frente a gente se depara com um obstáculo, com um problema, e vem a frustração. E a primeira pergunta: onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? Que as coisas não estão acontecendo como eu esperava que acontecesse? Onde estão as promessas? Onde estão as promessas de abundância? Onde estão as promessas que Deus derrotaria todos os inimigos, que Deus iria à frente, derrotando, abrindo caminhos, e Deus iria removendo os obstáculos? E nós entramos em crise, e o que tem de crente em crise, porque entendeu errado o Evangelho. O Senhor Jesus nunca prometeu que você, ao segui-lo, as coisas seriam fáceis, tranquilas, as coisas seriam sempre abençoadas, e nós não passaríamos por lutas, por tribulações, por provações. Pelo contrário, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Se perseguiram a mim, perseguirão a vocês. Se odiaram a mim, odiarão a vocês. Se eu tive problemas, vocês terão problemas. E Jesus nunca nos seduziu com o evangelho de prosperidade, com o evangelho de facilidades, com o evangelho desta natureza. Jesus, você não o encontra no evangelho. Não encontra nos evangelhos, em nenhum momento Jesus prometendo isto. Mas nós temos reduzido o evangelho, a fé cristã, o seguir a Cristo, a uma troca. Deus te obriga a te dar coisas. Deus te obriga a te retribuir. Deus está na obrigação de sempre te proteger. E quando não acontece, você pergunta: oh meu Deus, onde é que tu estava? O que aconteceu? Tu cochilou, vacilou? O que aconteceu isso comigo? No mundo nós enfrentamos aflições, e seguir a Cristo é um caminho às vezes difícil, apertado, de lutas, de sofrimentos, e o Senhor Jesus nunca nos iludiu. E o apóstolo Paulo dá testemunho disso: vigílias, fome, nudez, perigo, naufrágios, tribulações, pressões, perigos, ameaças de dentro, ameaças de fora. Muitos cuidados. Seguir a Jesus. Essa pergunta do salmista: que darei ao Senhor por todos os benefícios, embora eu tenha passado por privações, sofrimentos, laços de morte, tribulação, tristeza. Ele está dizendo a experiência pedagógica do sofrimento. Há certas coisas que você não aprende na abundância. Há certas coisas que nós não aprendemos na saúde. Há certas coisas que nós não aprendemos na prosperidade. Há certas coisas que nós não aprendemos em tempos de paz. Há certas coisas que a gente só vai aprender na tribulação. Há certas coisas que a gente só vai entender é quando o sapato aperta. É quando vem a dificuldade, vem a provação, vem o sofrimento.
São as experiências pedagógicas do sofrimento que nos tornam humildes, mais dependentes de Deus, mais abertos um ao outro, mais submissos, mais suscetíveis de ser ensinados e orientados. É por isso que o salmista, Salmo 119, ele diz: foi bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Versículo 71. E ele ainda repete, versículo 67, diz: antes de ser afligido eu andava errado, mas agora levei umas chineladas, umas chibatadas, e agora eu aprendi. Que darei ao Senhor pelas lições que o sofrimento, as experiências de aperto nos trazem. Que darei ao Senhor? Que darei ao Senhor por essas experiências? Jesus deu graças pelo cálice. Você sabe o que significa isto? Aquele cálice, ele mesmo, momentos antes, ele estava pedindo: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele deu graças pelo cálice. Deu graças. Esta vitória de você poder agradecer pelas experiências, por mais difíceis e duras que elas tenham sido, mas elas são experiências pedagógicas e de crescimento. Jesus agradeceu pelo sofrimento, disse: eu estou apanhando, mas eu estou crescendo. Eu estou sofrendo, mas eu estou amadurecendo. Está doendo, mas eu estou me fortalecendo. Porque os irmãos sabem que a árvore que tem raízes mais profundas são aquelas que foram açoitadas pelos ventos mais fortes. O que nós temos aprendido este ano com as experiências difíceis deste ano? Pense, como foi o teu ano? Como foram as suas experiências? E o que você aprendeu com elas? O que você aprendeu com tudo aquilo que você passou este ano? Essas experiências foram úteis ou elas têm sido inúteis na sua vida, na sua jornada? Finalizando, irmãos, ainda a pergunta que não quer calar. A gente faz tanta pergunta na vida, né? E a gente quer resposta para tantas coisas. A gente pergunta um monte de coisa para Deus na vida. E às vezes a gente não faz as perguntas certas. Eu estou lembrando aqui da história de Calvino. Calvino, ele não tinha muita paciência. Em determinada ocasião, as pessoas começaram a lhe perguntar coisas absurdas. E a inquiri-lo, a bombardeá-lo. Principalmente com relação à doutrina da eleição, que Deus nos chama livremente pela sua graça. E alguém lhe perguntava: mas por quê? Por que Deus não faz isso com todo mundo? Por que Deus não salva todo mundo? E por que Deus já não resolve esse problema de vez? E começaram a bombardeá-lo e a questionar Deus. E Calvino, num instante de impaciência que ficou memorável, ele disse: por que você não pergunta também por que você é um ser humano, e por que Deus não te fez um mulo, uma mula, ao invés de ser um ser humano? Pergunta isso para Deus também. A gente pergunta muita coisa, a gente quer saber muita coisa, mas às vezes a gente não faz as perguntas certas. Esta é uma pergunta certa, imprescindível, que você precisa fazer: que darei ao Senhor? Como posso retribuir ao Senhor? O salmista, ele tinha uma resposta. E eu creio que a resposta de todos nós tem que ser esta. Tem que ser esta. Não sei se dá para ler. Eu sei que é pouco, mas é tudo que eu tenho. O meu coração. O livro do Provérbios diz:
Filho meu, dá-me o teu coração. Na verdade, na essência, é tudo que Deus quer de você. Deus não quer o teu dinheiro, embora seja importante para a obra, mas em última instância, Deus não quer o teu dinheiro. Deus não está interessado nos teus bens materiais. Deus não está interessado nas tuas posses. Ele é dono de tudo, Ele não precisa disto. Em última instância, o que Deus pede é o teu coração. E a pergunta imprescindível é esta: que darei ao Senhor? Você precisa dizer ao Senhor: Senhor, é tudo que eu tenho, mas é algo o que é mais importante. É tudo que eu tenho. O meu coração, a minha vida, o meu ser, a Ti eu ofereço. Aliás, o lema de Calvino, ele tinha um dístico, um emblema, era uma mão estendida. E essa mão estendida tinha um coração. E por cima desta mão estendida com o coração, estava escrito: meu coração, ó Deus, eu te ofereço, pronta e sinceramente. Assim foi a sua vida. Esse é o nosso desafio. Que você possa responder: Senhor, que darei? Como posso retribuir, Senhor, por tantos benefícios? Que nós possamos dizer cada dia: Senhor, eu me ofereço no teu altar. Eu me ofereço a Ti. Eu me coloco à tua disposição para te servir. Com certeza esta é a oferta que agrada o coração do Pai. Que Deus te abençoe. Que você possa fazer isto todos os dias, todos os momentos da sua vida, oferecendo ao Senhor aquilo que você é, aquilo que você tem. Amém.